Ele é o maior representante do romantismo francês. E, ao mesmo tempo, ele foi bastante inovador, porque ele desafiou as convenções que eram mais rígidas na arte do século XIX. Sobretudo, as noções que tu tinha de beleza e que foram se alterando durante o período de vida dele, inclusive pelas contribuições dele. Até então, tu tinha modelos estruturais de beleza clássica que tinham que ser seguidos. Mas, aos poucos, esses modelos padronizados, digamos assim, eles foram dando vazão a expressões diferenciadas, que davam valor não só a modelos que eram tanto quanto intangíveis, né? Mas também a características particulares que faziam com que os personagens pintados se tornassem mais reais. Em 1815, ele vai conseguir entrar no ateliê do Pierre Narcisse Guérin, que tinha sido aluno do David, e vai ter o aprendizado da pintura como sendo, segundo as próprias palavras, tá, a natureza passada para a alma, sem intermediários, sem véus. Então, no verão de 1831, Delacroix decidiu que estava pronto para o salão. E ele começou um estudo em cores que foi enviado como esboço para o júri e que foi aprovado em abril do mesmo ano. E esta obra a ser construída chamava-se A Barca de Dante. O Delacroix, ele foi um dos grandes coloristas da época dele. E isso fica evidente na forma como ele aplica os detalhes mais sutis nessa obra. Tu tem um desenrolar quase cinematográfico. Tu tem uma história que está sendo contada nas cores dessa violência. Mas, de novo, né, o Delacroix insere uma emotividade que até então não era muito característica. Ele quebra aquela rigidez. Então são histórias individuais que foram unidas para contar um episódio único de caos e de sofrimento. Cada detalhe desse quadro, cada mão, cada olhar, reforça a ideia de uma emoção extraordinária, de uma emoção complexa, de uma emoção profunda. Em 1828, o Delacroix retorna para o Salão de Paris para apresentar o que seria o terceiro dos seus 3 grandes trabalhos. Esse quadro grandioso, tá? Ele é inspirado na peça Sardanapalo, que foi escrito pelo Byron, Lord Byron, e publicada em 1821. E essa peça conta a história do cerco e da queda do rei da segunda dinastia assíria, né? No final do século IX a.C. O rei assírio, que está sitiado no palácio de Nínive, ele decide morrer na própria pira funerária. E ele, então, como era costume na época, ele é acompanhado nas chamas pelas concubinas mais devotas. Mas o Delacroix vai mais longe. Ele pega essa história do Byron e ele muda essa história, que já é trágica, e cria um momento ainda mais trágico, mais profundo. O Delacroix, ele presenciava o espírito revolucionário, tá, que estava abalando a França naquele momento. E essa energia e excitação que percorria o mundo e provocava medo, inclusive nas monarquias europeias, né, vocês conhecem a história da Revolução Francesa, vai preencher o melhor da obra dele. Então, em julho de 1830, o rei Charles X, ele aboliu a liberdade de imprensa, ele dissolveu a Câmara dos Deputados e ele alterou a lei eleitoral. E, em resposta, o povo de Paris se revoltou e explodiu de novo mais uma etapa da Revolução. Isso tudo deu para o Delacroix o tema do trabalho mais icônico dele. Foi a resposta do pintor, pintada entre outubro e dezembro, para esse acontecimento. O Delacroix mesmo diz depois, em uma carta que ele escreve para o irmão, ele diz o seguinte: eu não lutei, mas ao menos eu posso pintar pelo meu país. Essa viagem ia mudar por completo a visão que ele tinha sobre a arte e ia alterar o trabalho dele pelo resto da vida. O mundo imaginário do Delacroix, como o mundo imaginário de qualquer artista que passasse por essas experiências, ele vai se expandir. E essas novas sensações com as quais ele vai ter contato vão alterar completamente a visão que ele tem de mundo e de pintura. Então, depois de 6 semanas em Tanger, a delegação francesa ela vai viajar para o encontro com o sultão de Marrocos. E foi um evento para o pintor inesquecível. E vai resultar nessa tela, que foi pintada bem depois. Na verdade, tá, foram 3 versões dessa tela. Uma em 1845, uma em 1852 e outra em 1865. Esta é de 1845. E interessante justamente é vermos os próprios estudos, né, desse artista, sobre os quais ele comenta do receio que ele tem que escapem os detalhes, que escapem as coisas mais relevantes.
O tempo e a distância agiram no sentido de lapidar o que era essencial para o Delacroix, separando, né, na mente dele o essencial da viagem. Essa obra, como um todo, foi um sucesso, tá? E logo, quando as pessoas viram isso, outras encomendas começaram a explodir. E ali, então, ele vai representar o nascimento e a queda das grandes civilizações clássicas e vai fazer várias alegorias ao conhecimento. Em 1854, o Delacroix ele vai começar a trabalhar em uma encomenda que ele tinha recebido 5 anos antes, para pintar 3 murais na igreja de Saint-Sulpice, em Paris. Ele não estava mais dando conta das encomendas, ele pega um aluno, que é o Pierre Andrier, muito bom, por sinal. E esse aluno dele vai auxiliar na composição dos grandes contornos e depois ele vai preencher. Havia não só a questão da inovação do Delacroix, né, em relação à estrutura mais rígida francesa, como eu havia dito, mas também havia a questão do ego e do ciúme que sempre existe na arte. Os acadêmicos, né, que dominavam a instituição, eles não permitiram que Delacroix, mesmo recebendo, né, a inserção na academia, ministrasse aulas. E talvez por isso mesmo o pintor começou um projeto dele, tá, que era elaborar uma espécie de dicionário de artes. Embora seja um projeto inacabado, tá, ele vai colocar coisas interessantíssimas nesses escritos, inclusive fazendo reconstruções conceituais. Então é evidente que a força das imagens de Delacroix é inquestionável. E o impacto das narrativas que ele construiu equivale, sem qualquer sombra de dúvida, às grandes obras de literatura universal. O projeto poético-artístico, ele interfere na percepção do mundo, ao mesmo tempo que é transformado por ele. O Delacroix ele dá vida real às representações dele. Elas não são meras pinturas. A obra do Delacroix é definitivamente, como eu disse, uma obra de sentimentos. A mim parece que o homem sem paixão, né, descrito pelo grande poeta Baudelaire, era, na verdade, um pintor profundamente engajado com a arte no plano passional. Ele manteve acesa e ainda mantém acesa essa virtude, o mérito de acreditar na própria obra e produzir algo extraordinário